A busca por propósito, é uma busca por conhecimento que a gente não sabe onde se encontra. Então, é muito difícil encontrar um propósito para nossas vidas e eu vou tentar contar um pouco da minha história e como eu encontrei o propósito na minha vida e como esse propósito eventualmente culminou nesse canal aqui. Então, eu não tinha necessariamente um propósito para minha vida, eu seguia de emprego a emprego, de emprego a emprego, sem nunca me identificar com aquilo que eu fazia. Então, eu trabalhei em cervejaria, trabalhei em manutenção de empresa, fiz cursos no Senai, fiz faculdade de ciência da computação, adquiri uma bagagem intelectual razoavelmente diversa e razoavelmente interessante para minha vida e para minha idade, mas nunca aquilo me canalizou, eu nunca consegui canalizar todo o meu foco numa coisa só, porque eu não encontrava sentido nas coisas que eu fazia e eu não me identificava com aquilo a priori, né? Não era algo de interesse meu por completo e absoluto, tal qual eu esquecia das outras coisas. E é interessante que o dinheiro também ele tá muito colado nesse processo. Você vai procurar propósito e se nessa busca por propósito você eventualmente encontra algo que você gosta, mas esse algo que você gosta não traz um retorno financeiro, você tem uma chance muito grande de abandonar aquilo no começo, por mais que talvez aquele fosse o propósito da sua vida. Mas eventualmente eu estudando e adquirindo conhecimento através do hábito da leitura, através do hábito de assistir muitas coisas gringas, através de me dar ao luxo de conhecer o mundo de uma forma um pouco mais profunda, de sem necessariamente buscar por um tópico específico, me deixar guiar pela minha vontade e pelos meus, eh, acho que me deixar guiar pela minha vontade é a melhor maneira de expressar isso, mas sempre respeitando a intelectualidade do processo. Então eu não vou me deixar guiar pela minha vontade ao ponto de sair para festas toda semana. Já fiz isso no passado, já saí muito para rolê e bebida e festa, mas isso não estava indo de acordo com o propósito da minha vida e isso não estava me levando a lugar algum. Isso na verdade estava me puxando para baixo, me deixando cada vez mais estranho e cada vez mais perdido, sem encontrar exatamente o rumo que a minha vida deveria tomar. Só que conforme eu fui buscando uma intelectualidade maior, um respeito maior pela minha pessoa e pelo meu comportamento e por quem eu sou, conforme eu fui me respeitando mais e buscando mais conhecimento, eu fui encontrando propósito na minha vida. E foi interessante porque o propósito, ele se deu como um subproduto das coisas das quais eu estudar. Então, eu não queria aprender inglês necessariamente, eu gostava de inglês, gostava de estudar inglês, mas talvez por diversos momentos esse não fosse o meu maior foco. Mas conforme eu fui estudando outras coisas, meu inglês foi se aprimorando no processo, por conta de algo muito incrível que o cérebro é dotado, que foi alguns cientistas ou filósofos, você pode chamar eles assim, do passado e que ainda estão vivos hoje, chamados, eh, do passado e ainda estão vivos é ótimo, né, eles estão vivos hoje, eles na década de 50, 60, 70 ali mais ou menos, eles desenvolveram a teoria degenerativa, que foi o Noam Chomsky e o Stephen Krashen. O Stephen Krashen ele foi responsável pela teoria da aquisição de idioma, então ele entendeu como que o cérebro adquire um idioma e o Noam Chomsky entendeu que o idioma ele é uma capacidade fundamental do ser humano, ou seja, se você nasce humano, você nasce com a habilidade de aprender o idioma. Ele foi contra o pensamento da época que era dominado pelo behaviorismo, que é uma ideia do B.F. Skinner, que era o cara que dizia que a gente aprende o idioma através de estímulo, resposta e recompensa. Então a gente aprende assim também, não é que o nosso comportamento ele não se detém desses fatores estímulo, resposta e recompensa, muitas das coisas que a gente aprende é dessa forma, porém, para a linguagem em específico, para adquirir um idioma, não é assim que funciona. O cérebro ele é dotado por uma capacidade a priori de aprender um idioma como subproduto das coisas que você faz naquela língua. Então, se você está inserido num contexto comunicativo, ou seja,
Vamos supor que você hoje seja um brasileiro que foi mudar para os Estados Unidos, se mudou para os Estados Unidos de um dia para a noite sem saber inglês. Você vai na padaria, chega na padaria, você precisa pedir um pão, só que você não sabe nenhuma palavra em inglês. Você vai gesticular, a pessoa vai eventualmente falar a palavra bread e apontar para o pão. Naquele momento você vai repetir bread, isso, bread, e aí você aprendeu que bread é pão. E no próximo dia você vai e você precisa comprar uma outra coisa, talvez leite, a pessoa aponte para o leite e fala milk, você yes, yes, milk, milk. E a pouco você vai construindo vocabulário na língua. E aos poucos você vai aprendendo inglês dentro de um contexto comunicativo e o que aquela pessoa ali, sem você perceber, se te forneceu, chamado pelo Stephen Krashen de input compreensível, que é uma entrada de informações da qual você compreende a mensagem, mesmo que você a priori não soubesse as palavras pela qual a mensagem foi transmitida. Então você aprendeu um idioma como subproduto do contexto que você vivia. E você pode simular esse ambiente aqui no Brasil, você pode simular essa ideia de input compreensível, você pode tornar o seu entorno compreensível em inglês ou em qualquer idioma que você quiser, hoje devido à internet, de dentro do seu quarto. E foi isso que eu fiz de maneira intuitiva. Eu busquei conhecer o mundo, conhecer as coisas, conhecer podcasts, conhecer livros, conhecer tudo que eu podia conhecer, conhecer outras pessoas online, me relacionar não de maneira amorosa, mas ter amizade com outras pessoas de outros países. Eventualmente, o meu inglês foi subproduto disso. E o meu inglês me possibilitou, eventualmente, começar a dar aula, porque as pessoas começaram a se interessar pela minha capacidade acima da média de me comunicar na língua. Então, merecidamente, as pessoas começaram a reconhecer a minha capacidade de conseguir transmitir ideias numa língua, conseguir compreender uma língua totalmente alien, totalmente estrangeira ou fora da realidade daquela pessoa, e eu fazia aquilo com facilidade, então a pessoa falou: "Me ensina como que você aprendeu inglês?" E eventualmente eu formalizei esse processo e me tornei um professor de inglês, não um professor de inglês de escola pública ou um professor de inglês formado em alguma coisa, não, um professor de inglês particular. Eu ensinava através do método de input compreensivo, que eu conheci e que eu estudei totalmente por conta de casa, do meu quarto. Eu fui, através da minha simples curiosidade, cair nesse tipo de conteúdo, cair nesse tipo de material. Tudo que eu estou falando aqui hoje foi fruto da pura e simples curiosidade da minha vida de correr atrás de ler livros e de conhecer pessoas novas na internet, no YouTube. E esse processo me gerou alunos e hoje eu tenho um canal que basicamente é sobre aprender uma língua e nesse processo todo de busca pelo propósito, de busca pelo conhecimento, eu tive como subproduto o aprendizado de um idioma. Eu acho que era essa mensagem que eu queria passar hoje. Você não necessariamente sabe o que vai acontecer, mas você precisa o tempo todo estar se dedicando com consistência em algum tipo de atividade. Qual atividade? Eu sempre vou recomendar leitura e exercício físico, então faça academia, faça uma arte marcial, faça corrida, faça o que for de exercício físico, pratique a leitura. Eventualmente, daquilo você vai descobrir as maiores perguntas que vão ressoar com você, porque o processo de aprendizado ele não acontece através de respostas. Entende que não faz sentido? Como que eu vou encontrar respostas se eu não tenho perguntas? O processo se dá através de descobrimento de grandes perguntas. Então, você estuda, 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 estuda e aquilo te leva a questionar. E conforme você questiona, por exemplo, eu questionei a mim mesmo como que eu aprendia uma língua e como que aquele processo que foi natural para mim poderia acontecer para outras pessoas também. Então isso me levou a estudar mais e mais e cair nesse caminho de estudar no Chomsky, Stephen Krashen, Paul Nation, esses autores que respondem essa pergunta de uma maneira muito clara e muito boa e eficiente. E isso me tornou, me trouxe propósito na minha vida, eu me vejo fazendo o que eu faço pro resto da minha vida, eu encontrei felicidade, propósito e significado, principalmente pelo fato de eu poder servir ao próximo.
poder ajudar outras pessoas com o meu conhecimento. Então não é sobre o dinheiro que eu ganho hum, tendo uma mentoria de inglês, não é sobre isso, é sobre o quanto que o inglês muda a vida da pessoa que aprende ele. Então eu tenho alunos que tinham um emprego normal, um emprego comum de CLT, como as pessoas gostam de chamar aqui, e, cara, pessoas com conhecimento grande, às vezes em determinadas áreas, pessoas com faculdade, mas que faziam subemprego num hospital de manobrista ou no cara normal do dia a dia, que através de conhecer um pouco mais sobre o aprendizado de idiomas, conseguir canalizar tudo isso que ele sabia para, através de uma vaga, fazer uma entrevista em inglês e demonstrar todo esse conhecimento que ele tinha, em inglês. Então, foi esse o diferencial dele e eventualmente ele conseguiu um emprego muito melhor do que qualquer outro que ele já teve na vida dele, e era remoto e tudo mais, é aquela coisa que a pessoa muda de vida totalmente. Então, essa é a parte boa do trabalho, essa é a parte que faz você ver significado e que faz você encontrar propósito, não é necessariamente o dinheiro, mas sim os resultados que as outras pessoas têm por conta daquilo que elas fazem. E a gente está numa época do ano hoje, dezembro, que as pessoas delegam tudo para janeiro, então não tem por que eu começar a aprender inglês hoje, não tem por que eu pegar sua mentoria hoje em dezembro, sendo que eu vou começar em janeiro, é muito gasto. Cara, se você não começar hoje, se você não acordar para a vida neste exato momento, não tô falando para você agora pegar e me mandar uma mensagem na mentoria, seria incrível que você fizesse isso, ali que tá na descrição, mas às vezes é só você pegar um livro e ler, sabe. Hoje eu li um livro muito interessante, chama O Velho e o Mar. O livro é justamente sobre a capacidade de uma pessoa de se puxar ao máximo do limite físico, do limite intelectual e da busca pelo propósito dela ao extremo. É o que um protagonista, que é um velho, que é um pescador e ele tem um amigo, e esse amigo ele chama de garoto, é um menino ali mais jovem, que pescava com ele, e esse velho ele eventualmente vai sozinho ao mar pescar, ele encontra o maior peixe que ele já viu na vida dele, e aquele peixe se torna o maior desafio que ele já tem enfrentado no mar em toda a sua vida. E a forma da qual o livro se dá é muito interessante. Eu li o livro só hoje, eu li o livro nem um dia, é um livro muito, 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 muito bom. Por isso que eu vim com esse tema de significado e propósito, e por isso que eu queria contar um pouco da minha história hoje por conta desse livro, porque ele realmente conseguiu mudar um pouco da minha maneira de ver o mundo e ele conseguiu me trazer novas perguntas, que é o mais importante, e conseguiu responder coisas antigas que estavam no fundo da minha mente que precisavam ser respondidas e muitas vezes eu nem sabia. Então, a busca por propósito é uma busca por perguntas, é uma busca por respostas, é uma busca por conexão com outras pessoas, é uma busca sem fim e é uma busca que conforme você vai atrás dela, você pode aprender diversas outras coisas, e eu expliquei um pouco já sobre isso no vídeo de hoje, mas você pode até aprender uma nova língua e essa nova língua pode se tornar eventualmente a fonte da mudança da sua vida. Enfim, era um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. O link da mentoria tá na descrição. Se você se interessou pelo que eu disse aqui, se você quer conhecer mais do que eu falo e do que eu faço aqui, eu recomendo que você leia o texto que está na descrição, o que está no link da descrição, que me mande uma mensagem no WhatsApp e a gente pode conversar. E eu vou o diferencial da mentoria é eu estou 100% presente no seu processo, então eu vou estar 100% respondendo todas as dúvidas que você tiver. Se você quer aprender uma língua, qualquer uma que seja, você vai se defrontar com uma série de adversidades, uma série de dificuldades que precisam de um auxílio de alguém para que você supere aquilo de maneira mais rápida. Não estou dizendo que você seria incapaz de fazer aquilo sozinho, como eu fiz, eu sou a prova viva de que é possível fazer sozinho, mas eu também sou a prova viva de que pode demorar anos o processo sozinho, enquanto alunos e mentorados meus aprendem em questão de menos de 1 a 2 anos. Não tem como, é biologicamente impossível você aprender em 3 meses uma língua, mas você consegue sair de um cara que não entendia nada para um cara que consegue ver vídeos talvez sem legenda, vídeos mais simples, óbvio, não tô falando que você vai ver um podcast de 6 horas sobre astrofísica em inglês em 3 meses, mas
Você consegue ver séries como Friends, por exemplo, uma série simples, com certeza você consegue em 3 meses sair num cara que não conseguia nem entender uma palavra daquilo para conseguir assistir um episódio completo com 80% de compreensão em inglês sem legenda. Com certeza é possível sim, tudo vai depender do seu nível de dedicação. As pesquisas, os estudos mais atuais demonstram que em torno de 300 horas de imersão numa língua é o ponto ideal que você começa a criar as primeiras conexões dentro do seu cérebro. Os primeiros neurônios começam a dar frutos, vamos dizer assim, de produção de linguagem. Então, se você está estudando, se você está se dedicando 1 hora por dia, durante 300 dias, vai ser mais ou menos nesse período que você vai começar a produzir na língua. Se você estuda 4 horas por dia, se você estuda 8 horas por dia, consequentemente você vai encurtar esse processo. E às vezes estudar 8 horas por dia não necessariamente estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar, é colocar um fone e ouvir uma coisa, é fazer uns 5 minutos de flashcard, enfim, são coisas que você vai lapidando no seu dia a dia, até você conseguir adicionar uma carga maior de estudo na língua. Eu acho que passei todas as informações que eu queria dar aqui nesse vídeo, o link da mentoria tá na descrição. Um abraço.